Olá, engenheiros e engenheiros, prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu vou ministrar uma aula relacionada à projeção escalar e vetorial de um vetor sobre um outro vetor. Então eu vou mostrar a forma que se calcula isso, né? Como se encontra a projeção de um vetor sobre um outro vetor, na direção do outro vetor, e também eu vou mostrar um exemplo prático, resolvendo um exercício. E, na minha opinião, a melhor forma de você fixar um assunto, né, aprender alguma coisa, é você partir logo para o exercício, para resolver problemas. E eu vou resolver com papel e caneta. Me acompanhem nessa aula. Bem, nessa aula eu vou falar sobre vetores, novamente. Vou falar sobre projeção escalar de um vetor sobre outro vetor. Projeção escalar e projeção vetorial. Aqui, por exemplo, temos dois vetores que eu estou representando, este como vetor B e este como vetor A. Então, se eu desejo saber qual é a projeção desse vetor A em cima do vetor B, ou na direção do vetor B, como é que eu faço? Bem, temos dois tipos de projeções ou componentes, né? Tem a componente escalar de um vetor sobre outro. Nesse caso, nós vamos considerar a componente do vetor A em cima do vetor B. Tem a componente escalar e tem a componente vetorial. E a componente escalar, para você calcular, você precisa aplicar um produto escalar entre o vetor que você quer projetar e a direção, ou o vetor unitário, que indica a direção do vetor B. Nesse caso, o vetor que você quer projetar em cima. Tá? Então, o produto escalar entre A e, aqui o vetor unitário, a gente está representando por AB, que no caso é o vetor unitário do vetor B. Produto escalar, nós sabemos que o produto escalar entre dois vetores é igual ao produto do módulo de cada um deles vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como o vetor unitário, o módulo dele é 1, nós sabemos que é 1, né? Então vamos ficar apenas com o módulo de A vezes o cosseno do ângulo entre eles. Okay? Então notem que é um número. O produto escalar tem como resultado um valor, né? Um valor escalar, né? Um número aqui. O módulo de um vetor vezes o cosseno de um ângulo é um número. Okay? Já a componente vetorial, você precisa do módulo e do sentido. Então você vai pegar o cálculo anterior que você pegou, que é justamente a componente escalar, e vai multiplicar pelo vetor unitário. Aí você vai ter o quê? Uma componente vetorial. Então, essa parcela aqui justamente é a componente escalar que você calculou acima. Você apenas vai pegar essa componente escalar e multiplicar pelo vetor unitário em cima do vetor que você quer projetar. Vamos ver um exemplo. Sempre, né, reforço que a melhor forma de você aprender esse tipo de assunto, né, assuntos relacionados à engenharia, cálculos, é você treinar, exercitar. Então vamos fazer um exercício aqui. E em geral, é uma falha, né? Geral aí, nossa, a gente evita muitas vezes fazer logo exercícios. A gente perde muito tempo, gasta muito tempo com teoria, pensa que aprendeu. Quando vai fazer o exercício, já percebe que não aprendeu tão bem assim. Então aqui, o ideal sempre é esse que eu incentivo você. Estudou um conceito? Pratique logo. Vamos pegar aqui dois vetores M e N. O vetor M é dado por 5ax menos 10ay mais 3az. O vetor N é 2ax mais ay menos 2az. Eu quero a projeção escalar e vetorial do vetor M sobre N e o ângulo entre eles. Então aqui, componente escalar, né? Item A. Qual é a componente escalar de M em cima de N? Qual a componente vetorial de M sobre N e o ângulo entre esses vetores? O ângulo entre o vetor M e a direção, né, do vetor N. Vamos começar com o item A. Primeiro, a componente escalar de M sobre N. Foi o que nós vimos aqui. Como eu quero a componente escalar de M sobre o N, então eu vou pegar o vetor M, fazer um produto escalar entre ele e o vetor unitário do vetor N. O vetor M eu já tenho, certo? Que já é dado aqui no problema, o vetor M já é dado aqui. Então, o que eu estou precisando é do vetor unitário desse vetor N. Qual é o vetor unitário? Ou seja, qual é o valor de AN? Vamos chamar de AN, tá bom? Como é que se calcula o vetor unitário de um vetor? Você pega aquele vetor e divide pelo módulo daquele vetor. Então, AN, vetor unitário do vetor N, é igual a N, vetor N dividido pelo módulo do vetor N. Então, isso vai ser igual a quê? Então, vou pegar o vetor N, que é dado bem aqui, 2ax mais az menos 2az. Dividir pelo módulo do vetor N. Qual é o módulo do vetor N?
Você vai pegar as componentes, elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada de 2 ao quadrado, aqui 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Aqui nós temos 4 mais 4, 8, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, o módulo do vetor n é 3. Então, aqui, o módulo do vetor n é igual a 3. Então, o vetor unitário a n vai ser o vetor n dividido pelo módulo, que é 3. Então, vai ficar aqui a n ser igual ao vetor n 2ax mais a y menos 2az, dividido por 3. Então, vai ficar que o an é 2/3 ax mais 1/3 ay menos 2/3 az. Correto? Muito bem. Então, aqui nós temos que o vetor unitário an é 2/3 ax mais 1/3 ay menos 2/3 az. O que nós vamos fazer agora para achar a projeção vai ser, você vai pegar o vetor m, produto escalar com a n. Então, o vetor m, quem é o vetor m? 5ax, 10ay, 3az. Então, você vai fazer um produto escalar com o vetor an, que é este aqui em cima. Produto escalar agora, nós vamos pegar... O que é um produto escalar entre dois vetores? É você multiplicar membro a membro e somar. Nós já vimos em aulas passadas que o produto escalar, né, você pode usar a distributividade, ou seja, você pega esse primeiro termo e multiplica com todos os outros. Só que nós sabemos o quê? Que quando eu multiplicar, por exemplo, a x com a y ou a z, né, são vetores unitários que são perpendiculares entre si, vai dar sempre zero. Então, o único produto que vai dar certo é quando você pega componente a componente e multiplica. Por exemplo, aqui, ax. O produto de ax com ax dá o quê? O produto escalar de ax com ax dá 1, porque o produto escalar entre dois vetores é o módulo dos vetores, no caso, o módulo de ax, a gente sabe que é 1, né? Cosseno do ângulo, como é na mesma direção, o ângulo é 0, o cosseno do ângulo é 1. Então, esse ax some. Ax com ax some vai ficar 5 vezes 2/3. Então, aqui vai ficar 5 vezes 2/3. Agora aqui, mais menos 10/3 de ay. No caso, a y com a y também vai dar 1, então a y some. Produto escalar. E aqui 3az com menos 2/3 az vai dar menos 2. O az some, porque é o produto escalar entre az e az, então vai ficar menos 2. Então, gente, isso aqui é a componente escalar, tá? Vetor m vezes o vetor unitário de, no caso, a n. Então, vamos fazer essa conta aqui. Então, vai ficar 10/3 menos 10/3 menos 2. Quanto é que dá? Isso aqui vai cortar com esse, vai ficar menos 2. Então, o produto escalar de m com an é menos 2. Este aqui é a componente escalar, tá bom? Projeção escalar de m em cima de n. Deu um número, como era de se esperar, já que é um produto escalar. Agora, o item B quer saber a projeção vetorial. A projeção vetorial nada mais é que essa componente escalar multiplicada pelo vetor unitário AN. Então, você vai pegar isso aqui, né, o item B, tá? O item B é a componente vetorial. M com AN, que você já calculou, que é menos 2, multiplicado pelo AN. Então, isso aqui é menos 2. Produto escalar com AN. O que você vai fazer agora? Vai pegar menos 2, multiplicar por AN. AN é quem? Aqui, AN está bem aqui, 2/3 de AX, mais 1/3 de AY, menos 2/3 de AZ. Vou colocar aqui. Aqui você vai multiplicar esse menos 2 com todo mundo, vai ficar o quê? Menos 4/3 AX, aqui, menos 2/3 Y, menos com menos é mais 4/3 AZ. Então, essa aqui é a projeção vetorial.
Se você quiser fazer a conta aqui, fazendo essa conta, 4/3, menos 4/3, menos 2/3, aqui vai ficar. Então aqui, se você quiser fazer a conta, você deixa assim. Isso aqui é a projeção que? Vetorial, tá? Projeção vetorial de M em N. Essa aqui é a resposta. Qual é o item C mesmo? O item C quer saber o ângulo. Quer saber o ângulo entre o vetor M e o vetor direção AN. Como é que a gente descobre isso? Bem, nós sabemos o seguinte, que o produto vetorial entre M e AN é igual a módulo de M, módulo de AN, cosseno de θ, que é o ângulo entre eles, né? Isso aqui é do conceito de produto escalar. Escalar entre dois vetores é o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles, o menor ângulo. Este camarada aqui, o módulo dele é 1. Então, vamos ter, né, que já que é um vetor unitário, o módulo sempre é 1. Então, vamos ter o seguinte, que M, produto escalar AN, é igual ao módulo de M, cosseno do ângulo. Então, cosseno do ângulo vai ser quem? M, AN dividido por M. Vai ficar módulo, vetor M, produto escalar AN, dividido pelo módulo de N. Correto? Nós já calculamos isso aqui. Isso aqui é o produto, a projeção escalar, componente escalar. Isso aqui vai ser menos 2, dividido pelo módulo de M. Qual é o módulo de M? Vamos ver o vetor M. O módulo de M vai ser a raiz quadrada das componentes ao quadrado, da soma das componentes ao quadrado. As componentes são 5, menos 10 e 3. Então, como é ao quadrado, não vai interessar se é menos ou mais aqui, né? Então, 5, 10 e 3, tá? 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, cosseno do ângulo vai ser menos 2 raiz de 134. Isso aqui vai dar, o cosseno do ângulo é igual a menos 0,1728. Então, θ vai ser o cosseno a menos 1 disso aqui. Faça uma conta aí. Então, o θ, né, vai ser o cosseno a menos 1 disso aqui. O θ é 99,95 graus. Bem, está resolvido. Eu acredito que deu para vocês entenderem os conceitos relacionados à projeção escalar, projeção vetorial. Então, sempre que nós temos um ângulo, um vetor, projeção escalar em cima de um outro vetor, é só você fazer o produto escalar entre o vetor que você quer projetar e o vetor unitário, o vetor direção do vetor no qual você quer projetar em cima. Você encontra o vetor unitário, foi o que nós fizemos, e você vai ter a projeção escalar. E a projeção vetorial é esse componente escalar, ou projeção escalar, multiplicado pelo vetor unitário, essa direção. E o ângulo entre eles é só você utilizar a fórmula do produto escalar, conforme nós fizemos. Então, espero vocês até a próxima aula. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só vocês expressarem nos comentários. Até a próxima aula.